Vamos lá, turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre Fibonacci. Hoje a gente vai entender um pouquinho dos conceitos básicos de Fibonacci e como eu consigo aplicar essa ferramenta que, na minha opinião, é a melhor ferramenta dentro da análise técnica para quem opera no mercado. Tá? Na minha opinião. Beleza? Hoje vocês vão entender um pouco sobre essa ferramenta. Um pouco não, vocês vão entender bastante. Inclusive, vocês vão ver como as coisas vão se encaixar. As coisas que eu ensinei para vocês no começo aí da mentoria, elas vão se encaixar com a aula de hoje também. Então, se vocês já estavam operando utilizando os gatilhos que eu ensinei até agora, a Fibonacci ela vai entrar para poder refinar ainda mais, tá? E é só o começo, vocês não têm noção, porque a próxima aula é sobre o template, a gente vai começar a colocar os indicadores, começar a formar o nosso setup e eu vou explicar como funciona cada template. Mas hoje é Fibonacci. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu sei que vocês estão na expectativa de esperar alguém rabiscar minha tela, mas eu já desabilitei, porque hoje eu estou zangado. Então eu não estou afim de mandar ninguém tomar banho, tá? Então já desabilitei aqui. Show de bola, pessoal! Falamos sobre movimentação gráfica, suporte, existência, linhas de tendência, figuras gráficas. Vocês viram o que tem dentro de cada aba dessa aqui. Vocês viram que não é muito mais do que ensinam por aí, tá? Vamos lá, a galera tá tirando onda aí ainda. Então hoje a gente vai falar sobre Fibonacci, tá? Hoje eu vou explicar para vocês como eu, Max, utilizo a Fibonacci para tomar a decisão de compra e de venda operando opções binárias, tá? Inclusive a gente vai utilizar muitas técnicas, algumas técnicas utilizadas por traders que operam no Forex e em outros mercados, que a gente consegue adaptar para opções binárias. Eu não vou dizer que eu adaptei, tá? Porque eu não sou dono de nada, inclusive as estratégias que eu tenho não fui eu que criei. O mercado já tinha elas, eu só identifiquei. Outras pessoas em outros lugares do mundo, do Brasil, já devem ter identificado o mesmo padrão. Então eu não gosto de dizer que eu criei nada, eu que desenvolvi, eu que... Enfim, não. Tá? Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso em opções binárias. Show? Vamos lá. Fibonacci, pessoal. Antes de começar, de passar para a parte técnica, existe a parte teórica de Fibonacci que ela é muito interessante. Engraçado que Fibonacci é o meu forte, mas a parte teórica eu me enrolo todo para contar, então eu não vou nem contar. Eu vou deixar vocês pesquisarem sobre Fibonacci. Números de ouro, proporção áurea, para vocês entenderem o quão magnífico é essa ferramenta. Quando se trata de número de ouro, proporção áurea, a gente está falando de proporções que é encontrado em todo o universo. Estou falando do universo, é encontrado na Via Láctea, é encontrado na natureza, é encontrado inclusive no corpo humano, tá? Então, a galera tá rindo aí, o que foi? Não estou entendendo. Ainda estão rindo da piada ainda? Mas enfim, então são proporções que são encontradas na natureza e no mercado financeiro não é diferente, tá? Quem sabe explicar isso? Ninguém. Nem a ciência consegue explicar por que isso acontece. É por isso que é conhecido, a proporção áurea é conhecida como a assinatura de Deus. Porque ninguém compreende, a ciência não consegue explicar. É algo que existe em todo o universo. E a gente aproveita isso para trazer para o mercado. Foi por isso, por causa dessa história, que eu fiquei maravilhado com essa ferramenta e comecei a estudá-la de uma forma que eu não vou dizer que eu sou expert, como muita gente fala aí, perito em Fibonacci. Não vou dizer isso, mas eu sou um cara que entendo bastante no que diz respeito a Fibonacci para opções binárias. E eu vou passar isso hoje para vocês. Inclusive, a gente vai ver algumas técnicas para poder operar em outros mercados também, tá? Forex, BMF, que seja. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Fibonacci. Retração. Quando se trata de Fibonacci, a gente pode operar de duas formas no mercado, tá? A gente pode operar Fibonacci com a ferramenta retração de Fibonacci e com essa mesma ferramenta a gente pode utilizar a projeção de Fibonacci, que é muito utilizada para outros mercados, mas eu opero também, utilizo essa técnica para operar opções binárias também. Então vamos começar falando sobre retração de Fibonacci, conceitos básicos de Fibonacci. Muito simples, pessoal. Vamos passar pelo beabá aqui porque é necessário passar, levando em consideração que tem muita gente aqui do absoluto zero, tá? Desde o começo do treinamento eu já expliquei para vocês que o mercado ele se move em zigue-zague, ele faz impulsos e retrações. Numa tendência de alta, ele faz impulso, retração
impulso para cima, retração para baixo. Onde? Tá? Onde? Esses movimentos de impulso é a favor da tendência e esses movimentos de retrações eles possuem aproximadamente 50% do tamanho da onda de impulso. Então, essa onda de retração ela deve ter aproximadamente 50% da onda de impulso, isso de acordo com a teoria de Elliott. Tá? Então, já abre um parênteses aí, pesquisar sobre a teoria de Elliott. Eu não vou aprofundar nisso aqui porque o meu conteúdo ele é bem objetivo. Tá? Então, a ideia é essa. Então, impulso, retração, impulso, retração. Agora, um detalhe importante. Quando eu tenho um mercado fazendo esse padrão, a gente sabe, por exemplo, numa tendência de alta, eu sei que eu vou começar a me posicionar aqui para comprar. Eu tenho que me posicionar para comprar. Eu já sei como identificar alguns gatilhos para poder pegar gatilhos baseados em operações baseadas em retração do preço, operações baseadas no rompimento do preço. Só que acontece um cenário interessante que é esse momento aqui da retração. Ó. E aí, se você parar para pensar, imagine o quão maravilhoso seria se você conseguisse identificar o limite dessa retração, até onde ela vai, o máximo que ela pode ir, para que você pudesse comprar, deixa eu colocar verdinho aqui, ó. Verdinho compra, ó, como é tendência de alta, então o que tiver de verde aqui são ondas de impulso, o que tiver de vermelho, ondas de retração. Então, imagine o quão maravilhoso seria se você conseguisse identificar o ponto máximo de até onde essa retração aqui pudesse ir, para que vocês entrassem comprado e entrassem a favor, junto com um movimento desse aqui de impulso. Obviamente, na crença de que o mercado ele deve continuar a tendência de alta. Óbvio, a gente vai especular que ele deve continuar a tendência de alta. Qual que é a nossa... O que a gente está especulando aqui? Que ele, no próximo movimento ele rompa esse topo aqui. É isso que a gente quer. Então imagina que se você pudesse medir essa onda aqui de retração e identificar o limite dela para que você pudesse entrar comprado a favor dessa tendência aqui, imagina quão bacana seria. Para a gente que opera opções binárias, isso é essencial, porque eu já falei para vocês que a gente precisa ser cirúrgico no negócio. Então, muitas vezes, durante esse momento aqui de retração, por exemplo, ó, esse momento aqui de retração, nós poderíamos fazer, mapear, encontrar vários gatilhos por aqui e entrar comprado, por exemplo, bem aqui, nesse momento. E aí o que acontece com o mercado depois? Ele cai mais. Ele retrai bem mais. Aquela movimentação retraiu muito mais do que eu pensava. Então eu entrei comprado nesse ponto e o mercado caiu mais. Então aí é que entra a ferramenta retração de Fibonacci, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês já já. É uma ferramenta onde você vai medir esse movimento, você vai pegar esse movimento de impulso aqui, você vai medir ele. Você vai medir aqui desse fundo, do fundo anterior, né, para o topo atual. Você vai posicionar essa ferramenta dessa forma, tá? E aqui entra um detalhe interessante, porque muita gente fala, Max, qual é a melhor forma de traçar a Fibonacci? Nesse caso aqui, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? De baixo para cima ou de cima para baixo? Eu vou mostrar para vocês que essa discussão ela é besteira, tá? Tem gente que enche a boca para dizer, não, isso está errado, está errado. Está errado nada. Não tem certo ou errado, depende de como você opera, tá? E óbvio, depende de você conhecer a ferramenta. Eu vou mostrar para você sobre isso, tá? Teoricamente, você vai sempre posicionar a Fibonacci, teoricamente, na direção que o gráfico corre, no caso, da esquerda para a direita. Então, você vai pegar do fundo para o topo, porque você vai projetar níveis de Fibonacci aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ali para... Vamos para a tela aqui daqui. Olha só, vamos pegar um momento de alta aqui. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse cenário aqui, onde eu tenho um impulso aqui, ó, e uma retração, que antecedeu esse movimento de impulso aqui, ó. Show? Então vamos ver o que foi que aconteceu aí. Então, levando em consideração esse cenário, eu vou pegar do fundo, tá? E vou levar a minha Fibonacci até o topo. Essa aqui é a minha ferramenta de retração de Fibonacci. E aqui outro detalhe interessante, Max, eu vou sempre posicionar a minha Fibonacci no corpo da vela, ou no pavio, lá na máxima, no corpo da vela ou na mínima lá do fundo. Eu, Max, gosto de posicionar nas extremidades, máxima e mínima. Até porque a gente está falando de retração de Fibonacci. Então, eu quero pegar toda a amplitude do movimento para poder medir isso com uma precisão maior. Beleza?
Então, eu particularmente gosto de fazer isso. Tem gente também que enche a boca para dizer que é errado no pavio. Aí tem uns caras que ensinam que embaixo tem que ser no corpo, em cima tem que ser no pavio. Não, cara, eu sigo muito a linha de que ou é corpo ou é pavio. Tem algum errado, algum certo? Não tem certo, não tem errado. Eu, Max, prefiro fazer assim, dessa forma. Tá? E quando eu faço isso, percebe que, ó, o que eu fiz? Eu medi essa onda de impulso aqui, desse fundo para esse topo. Eu medi toda essa onda de impulso, deixa eu colocar ela em amarelo, ó, daqui para cá. E aí o que aconteceu? O mercado ele começou a retrair e ele começou a corrigir nas minhas linhas de Fibonacci. Que linhas são essas? São as linhas 23.6, 38.2, deixa eu puxar um pouco mais aqui que é para vocês verem, ó. 23.6, 38.2, 50, 61.8. Então, esses são os níveis de Fibonacci na ferramenta retração de Fibonacci padrão. Inclusive, na IQ, tá dessa forma também. Você vai encontrar somente esses níveis aqui, 23, 38, 50 e 61.8. Aí lá embaixo, depois do 100, também tem outros níveis, mas são níveis já bastante distantes que muita gente nem trabalha com eles. Eu vou ensinar para vocês que hoje vocês podem trabalhar com esses níveis também, que ninguém trabalha com eles em opções binárias, tá? Em opções binárias. Então, olha só, a ideia da ferramenta retração de Fibonacci é exatamente essa. É você conseguir medir uma onda de impulso, tá? Seja ela para cima ou seja lá para baixo, vai depender da tendência. Outra coisa importante, eu espero que vocês estejam anotando, sempre a favor da tendência e sempre numa onda de impulso. Sempre a favor da tendência e sempre numa onda de impulso. Por que sempre a favor da tendência? Porque você vai pegar um momento de retração para pegar um outro movimento que tende a explodir a extremidade, ó, tende a romper a extremidade que está ali, ó, atual. Então a gente teve esse movimento aqui. Nós entramos comprado aqui, por exemplo, tá na 38, eu identifiquei esse ponto, a gente comprou aqui e fomos lá em cima, surfamos junto com o movimento. Entendeu? A ideia é essa. Então, por isso o mercado precisa estar tendencioso, ele precisa estar numa direção para cima ou para baixo. Max, você aconselha traçar Fibonacci em mercado lateralizado? Não aconselho. Vai ter resultado, Max? Vai ter, mas não com você não vai conseguir ter a melhor performance com essa ferramenta operando no mercado lateralizado, tá? Principalmente ali em M1. Porque, cara, pensa comigo. É questão de lógica, né, gente? É questão de lógica. Se eu tenho um mercado lateralizado, ó, suporte, resistência, suporte, olha só. E aí eu tenho o preço fazendo isso. Eu sei que no mercado lateralizado o preço ele bate lá em cima e ele tende a cair para buscar o suporte lá embaixo. Ele tende a fazer isso. Tá? Ou seja, eu não tenho uma tendência definida. Se eu não tenho uma tendência definida, qual a garantia que eu tenho de posicionar uma ferramenta de Fibonacci desse fundo para esse topo? Projetar níveis de Fibonacci aqui, deixa eu colocar verde, ó, 23, 38, 50 e 61. Projetar nível de Fibonacci, especulando de que o preço ele deve fazer um movimento de impulso rompendo tudo isso aqui, que se o mercado está lateralizado. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso aqui, agora voltando um pouquinho para a aula de ontem, a gente pode aplicar também para padrões gráficos, padrões de candle. Tem os caras que são professores com mais de 100 mil, 150 mil seguidores, os caras são considerados referências e os caras estão ensinando padrão de candle, padrão gráfico dentro de consolidação. Se é um padrão de reversão de tendência, por que vai ter resultado, vai ser efetivo dentro de uma consolidação? Não faz sentido. Entendeu? Óbvio, a gente tem que jogar na balança. Às vezes é um cenário de uma consolidação muito grande que dentro dessa consolidação a gente tem tendências dentro dela. Aí tudo bem. Agora, uma consolidação, por exemplo, lá em M1, o cara quer traçar Fibonacci lá dentro, ou o cara quer usar padrão de vela lá dentro, padrão de reversão de tendência. Que tendência se não existe tendência? Para ter reversão de tendência, eu preciso ter uma tendência. Para eu poder ter um padrão de candle ou um padrão gráfico de reversão, eu preciso que ele esteja antecedendo uma tendência, de preferência bastante expressiva. Beleza? Então, voltando aqui para Fibonacci, não faz sentido eu tentar operar aqui nessas projeções de Fibonacci que eu acabei de fazer, nessas linhas de Fibonacci aqui que eu acabei de traçar. Pode ser que corrija aqui? Pode ser que corrija.
Pode ser, a gente está falando de Fibonacci, número de ouro, tem no universo, tem na parada toda, pode ser que respeite, vai. Eu tô falando para vocês, vai ter momentos que vai respeitar. Só que acaba fugindo do nosso controle, da nossa estatística, porque a gente não consegue ter uma boa performance quanto a gente teria operando no mercado tendencioso. Então, se isso aqui não vai dar o resultado que eu quero, Titio Max faz o quê? Cancela. Cancela. Eu não vou pagar para ver. Não vou pagar para testar. Tranquilo? Então, olha só. A ideia é essa. É pegar esse momento de retração para a gente poder entrar nessa onda de impulso aqui a favor da tendência. Show? Agora vamos ver aqui o nosso conceito. Show. Como identificar e como posicionar. Como identificar, já falei para vocês. Tá? Eu preciso de um mercado em tendência. Eu preciso posicionar. Boa. Boa. Ó. Sempre em ondas de impulso. Vamos entender esse movimento aqui, pessoal? Vamos entender esse movimento? Olha só. Eu tenho aqui impulso, impulso, impulso. O que tiver em amarelo é retração. Retração, que é o momento que o mercado dá uma respirada, ó, retração. E aqui ele já reverteu tendência, aqui não interessa pra gente. Mas olha só, esses dois aqui, ó, retração, retração. Cara, por que eu vou traçar uma Fibonacci na retração? No caso, pegar desse topo aqui para esse fundo aqui. Por que eu vou fazer isso se eu sou um cara inteligente ou uma moça inteligente e eu sei que após esse momento de retração o mercado ele tende a fazer impulso, ou seja, ele tende a explodir com força total. Por que eu vou projetar níveis de Fibonacci para operar aqui se eu sei que a probabilidade disso aqui ser rompida com esse movimento forte aqui é muito grande? Não faz sentido você traçar Fibonacci em ondas de retração. Tanto que vocês podem ver, o preço fez o quê? Estourou para cima, saiu rompendo tudo. Então, por favor, não façam isso. Galera, é um absurdo e eu já vi gente ensinando, cobrando R$1.000 para ensinar isso aqui. Esse absurdo, traçar Fibonacci em tudo quanto é lugar, inclusive em ondas de retração. Não faz sentido. Olha o que acontece aí com o preço. Ó. Ele rompe tudo, cara. Você vai sair operando isso aqui? Não faz sentido. Sempre em ondas de impulso. Certifiquem-se de eu ter uma tendência, no caso a tendência de alta, topos e fundos ascendentes e rompimento de topo. Ó, rompimento de topo, rompimento de topo. No caso de uma tendência de baixa, o que eu preciso? Topos e fundos descendentes. Ó. Topos e fundos descendentes e rompimento de fundo. Certifiquem-se de que isso está acontecendo, tá? Para que vocês consigam ter uma melhor performance operando, utilizando essa ferramenta, tá? Que inclusive é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto, não só como gatilho de entrada, como confirmação. Então, às vezes, a tua estratégia não tem nada a ver com Fibonacci. Nada a ver com Fibonacci. Mas aí tu pode utilizar a Fibonacci só para refinar ainda mais a tua análise. E você conseguir identificar um ponto ainda melhor. Porque às vezes você está posicionado num suporte, numa resistência ali, doido para comprar ou para vender, e aí você vai na hora que bate, você compra ou vende até dar vitória. Ok, só que antes da vitória ele ainda desceu um pouquinho. Às vezes deu até uma vitória por muito pouco. Que se tu tivesse traçado uma Fibonacci, tu olharia que aquele preço ele foi buscar um nível de Fibonacci, ele foi corrigir lá. Entendeu? Então é interessante você utilizar essa ferramenta em tudo. É por isso que eu utilizo em tudo, não só como gatilho, como confirmação de entrada, às vezes até na vela. Eu traço a Fibonacci. Eu vou mostrar para vocês isso depois. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, vou mostrar agora. Aquele cenáriozinho de rompimento. Não como gatilho, isso aqui é como confirmação, tá, pessoal? Como confirmação. Aí eu tenho aqui o rompimento, né? Ó, rompimento. Pô. E aí foi um rompimento aqui de mais de 60%, ok? Pullback aqui, velinha voltando, né? O que eu entendo aqui? Vocês entendem que aqui dentro, ó, opa, deixa eu botar preto aqui para ficar legal, ó. Vocês entendem que dentro disso aqui, ó, existe um gráfico? Vocês entendem que dentro disso aí existe um gráfico? Que gráfico é esse? Olha só, abertura, opa, peraí, abertura. O preço foi lá em cima. Pera aí, deixa eu botar assim, ó. Abriu, o preço foi lá em cima e depois ele caiu, despencou. Agora o preço está aqui, ó. Então eu tenho esse mini gráfico aí dentro. Isso é familiar para vocês? Não parece um movimento de impulso e um movimento de retração? Não só parece, é um movimento de impulso e um movimento de retração. Só que lá na microtendência.
E como o Fibonacci é do caramba, é respeitado em tudo, eu utilizo como confirmação o quê? Eu pego uma Fibonacci desse fundinho, jogo lá naquele topo e projeto níveis de Fibonacci aqui, ó. E eu vejo, e na grande maioria das vezes, o preço está corrigindo no nível de Fibonacci e lá no gatilho de pullback. Da grande maioria das vezes. Entendeu? Então eu entrei nesse pullback, tava lá, passou pelo filtro da relevância de rompimento, passou pelos filtros lá, todos os filtros que eu ensinei para vocês de pullback. Só que eu gosto de ter a Fibonacci no meio ali só para me confirmar mais, porque eu confio muito mais nela do que em qualquer outro tipo de filtro. Entendeu? Show de bola. A galera tá caladinho, eu acho que tá todo mundo entendendo o que eu tô falando, né? Show, show, show. Então vamos seguir. Vocês estão aí, pessoal? Agora fiquei na dúvida. Deixa eu colocar a câmera aqui. Opa, beleza, show. Obrigado, Jovito. Então vamos lá. Como identificar? Serve tanto para M1 quanto para M5, tá? Max, posso operar a retração de M5 utilizando a Fibonacci? Você pode utilizar a Fibonacci também para a retração de M5. Beleza? Não só para M1, mas para a retração de M5 também. É importante que vocês tenham confirmações, tá? Eu vou falar isso para vocês, essa questão das confluências, beleza? Níveis a serem trabalhados. Quais níveis na Fibonacci eu posso trabalhar? Tem algum que é melhor? Tem algum que é pior? Como é que funciona, Max? Galera, níveis de Fibonacci não tem pior, não tem melhor. Tá? Se você for se prender a isso, você vai deixar de operar outros níveis e criar uma crença besta na tua cabeça. E não é essa a minha intenção. A intenção é que você utilize a ferramenta com tudo que ela pode te proporcionar. Tá? Então, como eu vou fazer, Max, para identificar qual que é o melhor nível de Fibonacci? Primeiro, vamos entender quais são os níveis. Tá? Vamos colocar aqui. Que ativo é esse? GBP/USD. Né? Olha só, presta atenção. Níveis de Fibonacci. Vamos na IQ mesmo? Na IQ, porque na IQ eu consigo mostrar para vocês o que vai aparecer lá para vocês. Deixa eu botar em 1 hora, porque esse horário o gráfico não está legal. Então, olha só, quando eu vou utilizar a ferramenta retração de Fibonacci, vou colocar ela aqui do ladinho, vocês vão ver que tem alguns níveis de Fibonacci que é os que a gente vai trabalhar, tá? 23, 38, 50 e 61.8. Quais desses níveis aqui é o aconselhável pegar, Max? Primeiro de tudo, turma, esse nível de 23.6 é um nível muito fraco para retração. O que eu entendo? Deixa eu colocar... Vamos ver se vocês entendem o que eu vou fazer aqui. Ó. Esquece o gráfico daqui para cá. Ó. Foca só na minha retração de Fibonacci aqui. Tá? Só na Fibonacci aqui. Deixa eu aumentar a espessura dela, que é para vocês verem melhor. E vou colocar ela amarela também. Pronto. Agora esqueça o gráfico. Foquem só na Fibonacci. Olha só. O que eu entendo aqui? Se eu tracei a Fibonacci dessa forma, isso quer dizer que eu tive um movimento de impulso aqui, ó, que nasceu aqui e eu medi até aqui. E agora ele iniciou um movimento de retração. Vou colocar em azul. Iniciou o movimento de retração agora e ele bateu aqui no nível de 23. Vocês concordam comigo que essa retração está pequena demais em comparação à grande maioria das retrações? É por isso que esse nível de 23.6 ele é um nível que a gente considera ele fraco. Eu particularmente não opero nível de 23.6 para retração de Fibonacci. Para poder entrar na retração do preço. Não considero. Então o nível de 23, cancela ele. Para a retração de Fibonacci. Eu já vou começar a cogitar a possibilidade de operar nessa Fibonacci quando o preço ele vier a atingir esses níveis aqui de 38, tá? 50 e 61.8. Não só esses, mas um outro nível também que eu gosto muito de trabalhar e que ele não é encontrado na ferramenta de retração de Fibonacci tradicional aqui da IQ, por exemplo, que é disponibilizado pela IQ, que é o nível de 78.6. Não aparece aqui. Como é que a gente vai encontrar esse nível de 78.6? Vamos lá. Muito simples. Aí aqui entra aquela questão da forma de traçar a Fibonacci. Todo mundo diz que é errado quando você traça... O correto é você traçar assim, né? Da esquerda para a direita, do fundo para o topo, no caso de uma tendência de alta. No caso de uma tendência de baixa, no caso eu estou traçando errado aqui, desculpa. Aqui, por exemplo, vou pegar daqui para cá. Ó.
No caso de uma tendência de baixa, a gente vai traçar do topo para o fundo, porque eu estou querendo pegar o quê? A favor do movimento do gráfico, que é da esquerda para a direita. Tá? Então, se eu tenho uma tendência de alta, então o movimento ele parte lá de baixo para cima. Vocês concordam comigo? Porque ele é ascendente. Se eu tenho um movimento de baixa e eu vou pegar da esquerda para a direita, então eu vou pegar de cima para baixo, porque eu tenho aqui um movimento descendente. Tá? No caso de uma tendência de baixa, eu vou pegar do topo para o fundo, tá? E eu vou posicionar minha Fibonacci dessa forma. Então percebe que o preço ele veio corrigir até o nível de 61.8, tá? Só que tem um nível aqui que não aparece na Fibonacci, e é esse que eu vou mostrar para vocês, que é o de 78.6. Como é que eu gosto de traçar? Eu já sei que existe esse movimento e é ele que eu vou medir. É essa onda de impulso aqui que eu vou medir. O que eu faço? Em vez de traçar de cima para baixo, numa tendência de baixa, eu vou traçar de baixo para cima, de tal forma que os níveis vão se inverter. Aí vocês vão ver, ó, meio que não vai fazer sentido se você for considerar as informações da ferramenta, porque se eu tenho um impulso e uma retração aqui no nível de 61.8, cara, Max, tá no nível de 61.8, mas essa movimentação bem aqui, essa retração pequenininha aqui, ela não constitui 61.8% da onda de impulso. E eu concordo com você, não constitui. Tá? Porque invertir esse nível de 61.8, ele passa a ser o nível de 38. O nível de 23 ele some daqui, ó. Percebe que ele some, ele não está aqui. O nível de 61 ele passa a ser 38.2. O nível de 50, como ele é 50% e está no meio, invertendo não vai fazer diferença. Ele continua sendo o nível de 50. O nível de 38.2 ele vai passar a ser 61.8. Tá? Eu considero ele como 61.8. Eu não preciso que ele esteja escrito aqui, renomeado, para eu poder identificar esse nível de 61.8. E o nível de 23.6, com a Fibo invertida, ele está representando aí o nível de 78.6. Pronto, é isso. Por isso que eu gosto de traçar a Fibo inverso. No caso de uma tendência de alta, ó, vou pegar uma tendência de alta aqui. Tem a retração, né? Óbvio. Ó, no caso de uma tendência de alta, em vez de eu pegar do fundo para o topo, entendeu? Eu vou pegar o contrário, ó. Eu vou pegar do topo para o fundo, ó. Fazendo com que o nível de 23.6 ele fique posicionado no lugar onde impulso, retração. Se o preço ele retrair até o nível de 23.6, aqui eu posso estruturar uma operação de compra. Entende? O que eu fiz? Inverti. Tá? Esses níveis aqui, pessoal, eles representam isso. O nível de 23.6 é o quê? 23.6% do tamanho da onda de impulso. 38.2% da onda de impulso. 50% da onda de impulso. Beleza? 61.8% da onda de impulso. 78.6% da onda de impulso. Beleza? Nível de 78.6, olha só. Deixa eu procurar aqui Aqui, por exemplo, nesse cenário aqui que eu mostrei ontem para vocês, ó, fundo duplo, né? Fundo duplo. E em seguida eu tenho um preço o quê? Estourando para cima. Posiciono uma Fibonacci. Só que, se eu posicionar a Fibonacci do modo tradicional, o que eu tenho aqui? Eu tenho ok, o preço ele respeitando o nível de 61. Se eu tivesse entrado nessa velinha vermelha para a próxima vela, eu teria... Espera, o pessoal tá falando aqui. Galera, guarda a pergunta de vocês para mais tarde, tá? Guarda aí a pergunta de vocês para daqui a pouco, depois eu respondo. Então, olha só, se eu tivesse entrado aqui nessa velinha vermelha que vazou, foi lá embaixo, para a próxima vela até teria dado vitória, tá? Porém, se eu tivesse posicionado a minha ferramenta ao contrário, ó, fundo para o topo, olha onde o preço ele veio buscar exatamente aqui, ó, nível de, ó, 78.6. No caso do MetaTrader, quem for utilizar o MetaTrader, vocês podem acrescentar o nível de 78.6 aqui e usar a ferramenta de Fibonacci tranquilo, normal. Vem aqui, clica com o botão direito, vem em Fibo Propriedades. Aí quando eu faço isso, quando eu vou configurar, aliás, eu não excluo mais não, né, porque eu uso projeção, vocês vão entender. Eu excluía o nível de 23.6, hoje em dia eu não excluo mais. Mas o que eu faço aqui? Eu boto em adicionar. Qual que é o nível? 0786. E aí qual que é a nomenclatura dele? Descrição 78.6.
Cadê? Não apareceu? Espera aí. Fibopropriedades. Deixa eu redefinir aqui. Espera aí, padrões. Pronto. Adicionar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? 0,786. Acho que é isso que eu estava fazendo errado. 78,6. Ok. Pronto, está aqui o nível de 78,6. Já apareceu, ó. Olha só ele aqui. Show? E aí eu já não preciso colocar a fibra invertida. Eu não gosto desse trabalho, eu já traço ao contrário, porque eu já sei, eu conheço a ferramenta, então eu não tenho problema com isso. Mas configurando aqui no MetaTrader, tá? Na corretora não tem como fazer isso. Ó, a gente tem o preço. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui, gente. Tem alguma coisa errada aqui. O nível deve estar errado, alguma coisa que ele está bem lá embaixo, tá? Ele tem que estar certinho aqui. Ele é o nível de 23,6, ó. Depois eu vejo direitinho como é que faz e mostro para vocês, ó. Ele é o nível de 23,6, tá? Esse é o nível de 78,6, não esse nível aqui. Tem alguma coisa errada, depois eu corrijo e mostro para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Moral da história, esse nível de 78,6 pode ser cavado ali invertendo a Fibo e quando o preço ele corrigir ali no 23, que anteriormente era 23 e agora está representando 78,6, você mete a porrada porque o nível de 78,6 é uma estratégia pronta. É uma estratégia pronta. Não acontece sempre, mas quando acontece, pau no gato, porque a bicha é boa, beleza? Vamos lá. Então, níveis a serem trabalhados, validando níveis. Beleza, Max, como é que eu vou validar um nível de Fibonacci? Porque realmente, cara, quando a gente está operando aqui... Cadê o point of fix? Quando a gente está operando aqui e traça uma ferramenta de uma linha de Fibonacci... Deixa eu colocar assim, que eu vou criar um quadro negro aqui e vou utilizar a Fibonacci. E eu traço uma linha de Fibonacci, realmente não tem como você saber se o preço ele vem para 23, ou se ele vem para 38, se ele vem para 50, para 61, ou se ele vem na 78,6 aqui, que está bugado aqui da nossa Fibonacci, tá? A gente não tem como saber. A gente precisa ser sniper, a gente tem que saber exatamente o ponto que a gente vai entrar dentro da Fibo. Não dá para ficar comprando, ou vendendo a cada nível que é tocado. Apesar de que, geralmente, o preço ele vai respeitando essas regiões, mesmo que para uma vela ele vai respeitando, mesmo que ele rompa depois, tá? Mas a gente não quer brincar de ficar operando, a gente quer dar aquele tiro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu mapeamento e vou buscar por confluências. É isso. Vou utilizar o meu mapeamento e vou buscar por confluências. Por exemplo, no que diz respeito a mapeamento, eu acredito que ninguém mais tenha dúvida. Suporte e resistência no gráfico âncora, tá? Linhas de tendência no gráfico ali que você opera, no tempo gráfico que você opera, e Fibonacci também no tempo gráfico que você opera. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é traçar suas linhas de suporte e resistência. Então, olha só, aqui, por exemplo, a gente tem um nível de suporte e resistência, de suporte no caso forte. Ele fez esse fundo forte aqui. Se eu for buscar confirmações no passado, eu vou ter confirmações no passado também, olha só aqui. Então, aqui eu nem preciso jogar por tempo gráfico âncora para ver que é um nível de suporte forte. Tá? Então, vamos supor que essa linha ela já está marcada, porque é meu mapeamento, é a primeira coisa que eu faço. Então, a partir desse ponto, eu já vi que o preço fez um movimento de impulso e ele iniciou uma retração. O que eu faço? Puxo a Fibo. Não vou puxar a invertida não, porque o 78 está bugado. É invertida mesmo, desculpa. Puxa a Fibo invertida. E aí você vai ter as confluências. Vocês vão se impressionar como a matemática do mercado ela vai se encaixando. Na grande maioria das vezes, o preço, os níveis de Fibonacci, se vocês estiverem posicionando o suporte existente de vocês de forma estratégica da forma que eu ensinei, vocês vão ver que eles vão se encaixar. Vocês vão ver que vocês vão ter essas confluências aqui, ó, certinho, tá? Às vezes vai estar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não tem problema. Vocês vão ver que o preço ele vai, as taxas elas vão estar ali alinhadas, tá? Aqui, por exemplo, nível de 78,6 com essa zona de suporte aqui fortíssima, tá? Então, você mapeia primeiro, aí pode traçar suas linhas de tendência e utilizar a Fibonacci à medida que o preço ele vai se movimentando e que você vai identificando oportunidades para poder operar em cima da Fibonacci. Tive um movimento de impulso, começou a retrair, movimento de impulso, começou a retrair, já meta Fibonacci nela.
Já estou aqui com meus suportes e resistências marcados. Aonde eu tiver o ponto, pode ser que o preço ele vá buscar o ponto que você está esperando, pode, mas também pode ser que ele não vá. Pode ser que o entusiasmo de, por exemplo, os compradores aqui esteja tão grande que eles corrijam só até o 23 e vai embora. E tu estava posicionado aqui embaixo, pode ser que isso aconteça? Óbvio que pode. E faz parte, gente. Se acontecer, paciência. Vamos para a próxima, tá? Não é certeza, não é porque a gente mapeou que o preço, é certeza que o preço ele vai buscar essas regiões, tá? Inclusive, existem várias confluências também, não só com suporte e resistência, mas linha de tendência também, a gente vai já ver sobre isso, tá? Inclusive é agora. Confluências, tá? Olha só. E aqui eu coloquei um monte de confluências para vocês, que são os gatilhos que eu já passei para vocês nessa mentoria, tá? Por quê? Por que, Max, que tu não colocou uma confluência com o cruzamento de médias móveis? Porque não faz parte do nosso operacional, eu não utilizo médias móveis. Eu não vou ensinar para vocês médias móveis. Tá? Então, se não faz parte, eu não vou estar pegando informação inútil e colocar aqui para vocês. Só para vocês operarem de forma aleatória. Eu quero que vocês operem padrão. Entendeu? Por isso que eu passo os gatilhos e repito vários desses gatilhos durante todas as aulas, que é para isso ficar na tua mente, para isso grudar na tua cabeça e tu nunca mais esquecer. E você começar a operar padrão, somente numa linha, tá? Então, por exemplo, confluência com o mapeamento gráfico eu acabei de falar. Você faz o mapeamento normal e aonde você vê a oportunidade de puxar uma Fibonacci, você puxa, que você deve cavar ali uma oportunidade, uma confluência certinho de níveis de Fibonacci e zonas de suporte e resistência ali promissoras do gráfico âncora, tá? E aqui a gente passa para a linha de tendência. Terceiro toque de linha de tendência. Vocês já sabem que esse gatilho ele é muito forte. Só que vocês podem, não é que potencializar o gatilho, porque ele já está lá, ele já vai acontecer. Mas vocês podem potencializar a análise de vocês. Tá? Como? Linha de tendência aqui. Por que eu trazer essa linha de tendência? Vamos começar do começo, Max. Mas é porque eu gosto de traçar a linha primeiro, que é para ficar o desenho bonitinho. Então, para dizer, como diz as criancinhas, para dizer que essa linha de tendência ela ainda não está aqui, tá? Foca no preço. O preço ele está vindo aqui do movimento de baixa, né? Topos e fundos descendentes. De repente ele faz aquilo que a gente chama de pivô, né? Ele já rompeu, ó, rompeu esse topinho aqui, ó, rompeu esse topinho, fez um topo maior e já fez um fundo também mais alto, ó. O que Titio Max está esperando e os alunos da Black Level estão esperando? O rompimento desse bendito aqui, ó, para eu poder confirmar o meu pivô de alta. Mas a minha linha de tendência já está lá. Porque mesmo que ele não confirme a alta, que ele faça isso aqui, ó, ele não rompa esse topo aqui, ele faça isso, eu tenho o meu pullbackzinho na costa da linha de tendência para pegar. Beleza? Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos falar do terceiro toque na linha de tendência primeiro. Então vamos supor que rompeu o topo anterior e agora ele está vindo buscar o terceiro toque. Que na minha opinião não é nem terceiro toque. É na verdade o primeiro toque. Eu chamo de terceiro toque porque é o que a galera chama também para não confundir a cabeça de vocês. Porque aqui eu tenho o início. Aqui eu só tenho a confirmação. Eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta. O primeiro toque vai ser agora. Entendeu? Mas tudo bem, vamos chamar de terceiro toque. E aí o preço está vindo buscar o terceiro toque. O que a gente faz? Pega esse fundinho aqui com esse topo, ó, e traça uma Fibonacci nele. Posiciona os teus níveis de Fibonacci aqui, ó. Vocês vão ver que na maioria das vezes o terceiro toque na linha de tendência vai estar com uma confluência muito boa com o Fibonacci. Não sei qual nível. 38, 50, 61.8, não interessa. Você vai ter uma ótima confluência para entrar para o terceiro toque. Uma ótima confirmação utilizando a Fibonacci. Tá? Principalmente porque você teve a confirmação de alta nesse momento. Então, nesse momento aqui, você tem o volume comprador a seu favor. A favor da tua operação. Porque o preço ele acabou de fazer um pivô de alta, ele está iniciando uma tendência, tá? Então aqui, ó, a compra ela tende a ser bastante volumosa. Então você tem aí ao seu favor a estatística do terceiro toque na linha de tendência, tá? Tem a estatística da própria linha de tendência, tem a estatística da Fibonacci, beleza? E da confirmação de alta, uma tendência nova que está se formando agora. O preço ele deve deslanchar para cima, beleza? Então aqui é uma operação top de vocês pegarem utilizando a confluência com a Fibonacci, tá? Confluência com pullback na costa da linha de tendência, tá? Aqui o mesmo esquema, eu vou traçar a linha de tendência primeiro, né? Mas tem que ser de outra cor. E aí o preço ele tá vindo, ó, tendência de baixa, impulso, retração, topos e fundos descendentes, rompimento de fundo, bateu nesse ponto aqui e ele já começa a fazer uma coisinha aqui, ó, chamada, fez um
um topo mais alto que o anterior. Aí o que você espera? O rompimento desse topo aqui para confirmar o pivô. E o rompimento desse aqui também que é importante vocês esperarem, né? E aí o que acontece, ó? O preço ele rompe, ele faz um movimento que rompe esses dois aí. E agora ele tá vindo buscar... Aliás, desculpa, ele não fez esse movimento, tá? Porque aqui não é terceiro toque, agora a gente tá trabalhando o pullback na costa de linha de tendência, né? Então, ó, ele não rompeu, ele igualou. E daqui ele rompeu a linha de tendência. Ele não rompeu o topo. Então o terceiro toque aqui a gente não pegaria, a gente pularia esse loss e já anteciparia esse rompimento aqui. Que eu já mostrei para vocês aqui no gráfico que realmente acontece. Que isso acontece, que isso é um filtro muito válido. O que Titio Max faz agora diante de um cenário onde eu tenho a confirmação de baixa? Eu tenho o rompimento de uma linha de tendência aqui. Ou seja, eu tenho a informação de que a tendência ela deve continuar de baixa. Eu tenho uma onda que rompeu essa linha de tendência. O que eu vou fazer? Eu vou medir o início da onda. Ó. Esse topinho aqui, ó, para o fundo, por exemplo, se ele começou a retrair aqui agora, ó, então ele já fez o fundo lá, e eu posiciono uma Fibonacci aqui. Se, aí eu vou projetar os níveis de Fibonacci aqui, né, ó, aqui, aqui, aqui. No momento que o preço ele estiver retornando para vir buscar o pullback na costa da linha de tendência, se eu tiver uma confluência com Fibonacci, é porrada nele. É porrada nele. Show? Então isso vocês podem fazer, utilizar a ferramenta de Fibonacci. Vamos ver se a gente encontra aqui algum rompimento, cara. Vamos ver se a gente encontra um rompimento e tem que ter o pullback, obviamente. Será que aqui a gente tem? Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, vai. Não está errada a linha de tendência, tá? Eu ensinei vocês aqui a pegarem nas extremidades, tá? Aqui isso aqui é uma outra linha de tendência. Eu ensinei vocês a pegarem assim, porém, ó, para pegar essa retração aqui do terceiro toque, ó. Essa operação aqui. Mas isso aqui não está errado, tá? Vocês podem fazer dessa forma. Isso aqui foi um rompimento e realmente aconteceu esse pullback aqui. Não é um pullback que nós pegaríamos, tá? Porque o nosso mapeamento é diferente. Porém, vamos ver se teve confirmações de níveis de Fibonacci. Ah lá, turma. Olha o que aconteceu aqui. Olha a matemática do mercado se encaixando. Ele foi buscar pullback na costa da linha de tendência e o nível de 61.8 da Fibonacci. Beleza? Então aqui eu tenho dois indicativos me apontando que o preço ele tende a estourar a partir desse momento. Tá? Eu não estou pegando só o pullback lá. Eu não estou pegando só o pullback. E se tiver aqui a confirmação de outro indicativo, como por exemplo um suporte, uma resistência, que estiver passando por aqui, melhor ainda, cara. São mais confirmações para vocês, tá? Por exemplo, aqui. Ó, o preço segurou aqui e aqui veio segurar também. Então eu tenho a confirmação do pullback na costa da linha de tendência, essa região de suporte, mais 61 de Fibonacci. Pronto. E percebe que se encaixa certinho, né? Você posicionando a linha, a matemática do mercado ela vai se encaixando. E isso é o que é o mais incrível no mercado, tá? Isso é o que é mais incrível na Fibonacci também, beleza? Então, pullback na costa de linha de tendência, terceiro toque na linha de tendência, sai traçando Fibo, cara. Sai traçando Fibo. Fibo dentro de canais. Isso aqui eu falei sobre canais ontem, vocês podem utilizar também, tá? Eu não vou procurar um canal aqui agora, senão a gente pode demorar demais aqui procurando o canal. Mas olha só, canalzinho de alta, tá? Canalzinho de alta. Eu gosto de pegar essas operações aqui também, tá? Eu entro com um valor mais baixo, porque não é lá uma operação que eu costumo fazer e tal, faz parte de uma estratégia. Eu entro com valor mais baixo, mas enquanto o preço estiver canalizado aqui, eu estou pegando as oportunidades que ele está me dando. Então o canal está aqui, ó. O preço ele está fazendo isso, ó. Fazendo isso. Eu sei que qualquer informação que eu tenho dentro do canal é que se ele bate na linha superior, ele tende a cair. Se ele bate na linha inferior, ele tende a subir. Só que eu não gosto de pegar operações baseado somente nisso. Então eu entendo que dentro desse canal eu tenho um impulso e aqui eu tenho uma retração. E aí o que eu tenho? Eu já tenho um alvo aqui, já tenho um ponto aqui. Já estou posicionado para comprar no momento que ele vai bater aqui. Só que o que eu faço? Eu puxo uma Fibonacci desse fundo para esse topo e projeto níveis aqui, ó. 23, 38, nível de 50 e de 61.8, por exemplo. E aí o preço ele deve buscar o pullback nessa linha de tendência, tá? Junto com o nível de Fibonacci. E ele vai embora. Tá? Nesse caso, como é tendência de alta, eu não vou pegar a venda aqui, utilizar a Fibonacci para pegar a venda aqui, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Eu sempre vou estar priorizando esses pontos aqui, ó, os pontos de compra, tá? Eu falei que aqui a gente vende, mas é na teoria. Dentro do nosso método a gente não pega, tá? Pega sempre a favor da tendência, beleza? Confluência com número de força, essa aqui é linda. Essa aqui, na hora que vocês conseguirem pegar, cara,
Você já sabe que a taxa de acerto das consolidações é muito alta. Se você consegue cavar suporte e resistência com a confirmação de um suporte... traçar a Fibonacci e ter essa confluência do suporte e resistência de número de força com níveis de Fibonacci, já era, cara. Eu lembro que aqui no GBP-USD a gente teve um ontem, né? Só não me lembro, foi nessa consolidação aqui, mas ele não vem corrigir níveis de Fibonacci não, porque o mercado está consolidado aqui. Então a gente não vai ter. Mas aqui eu acho que a gente teve, ó. Vamos ver se a gente tem, ó. Ó, eu tô pegando essa consolidação aqui como referência, tá? Essa consolidação como referência. Eu entendo que tudo isso aqui foi um movimento de... Caraca. Foi um movimento de alta que antecedeu um movimento de baixa. Essa retração, eu entendo tudo isso aqui como um movimento, tá? E eu pego a minha Fibonacci. Se vai confluir ou não, eu não sei. Mas olha só. A gente teve o preço aí corrigindo, tá? Isso no movimento maior. Eu estou só dando um exemplo para vocês. Não que a gente pegaria essa operação. Porque como é um movimento muito grande, obviamente ele pode demandar várias velas para poder respeitar e começar o próximo movimento, tá? Mas é só para dar um exemplo para vocês. Como eu tenho aqui uma consolidação, certo? O preço, ele faz isso e vem corrigir aqui. Ó, porrada para a próxima vela, vitória. Beleza? Então, se vocês puderem ter essa confluência de número de força mais níveis de Fibonacci, já era. Outra que é muito boa também é quando você tem o rompimento dessa consolidação e quando o preço ele retorna para fazer pullback, tá? Nesse caso aqui não vai dar para fazer porque o rompimento, a consolidação está muito aqui embaixo. Então o preço ele já veio buscar aqui embaixo já, que foi o início da lateralização. Vamos ver se a gente encontra algum outro aqui. Que rola um pullback, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, turma, rapidinho, porque é pra gente não demorar. Tem que ser uma consolidação que role um pullback. Aqui, ó. Consolidou, né? Onde é que eu vou posicionar? Aqui e aqui, tá? Só que se eu posicionar o meu suporte aqui dessa consolidação, ó. Se eu posicionar aqui, eu estou batendo na extremidade, eu quero pegar o pullback. Então eu vou buscar o primeiro toque de corpo de vela, que seria aqui, ó, nesse ponto bem aqui. Só que presta atenção comigo, se eu pego nesse corpo de vela, eu perco o toque desse pavio, perco esses toques todos aqui. Então eu subo um pouquinho mais, lembra que eu ensinei vocês? Sobe um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais e bum, bateu no primeiro corpo de vela que foi nesse candlezinho verde aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Nesse candlezinho verde aqui. Dá até para subir mais, ó, que vocês verem, ó. Ainda não bateu no corpo de vela. É muito importante vocês fazerem isso, tá? Serem muito precisos no traçamento de vocês, porque a gente opera opções binárias, né, turma? Deixa eu diminuir a espessura para ficar bem mais claro para vocês. Show. Olha aí. Feito isso, olha o que acontece. Eu tenho a minha consolidação, ó. E aí o preço ele rompe minha consolidação. Eu pego lá do movimento que rompeu até o movimento que antecedeu a minha tendência, a minha retração, na verdade, que é esse fundo aqui. E aí a gente tem o preço corrigindo, ó, deixa eu trazer para cá, o preço corrigindo lá no nível 61.8, ó. Beleza? Vindo buscar o que? O pullback nessa consolidação. É basicamente dessa forma que a gente vai fazendo a análise quando se trata desse tipo de rompimento aqui, utilizando o número de força também, tá? Vamos lá. Confluência com padrões gráficos, padrões de reversão no caso. A gente pode ter confluência com padrões gráficos de reversão e para os padrões gráficos de continuidade, a gente vai pegar um momento de retração mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Confluência com padrões gráficos de reversão. Por exemplo, ó, um padrão gráfico de reversão, topo duplo. O mercado está vindo em alta, topos e fundos ascendentes. E aí ele duplica topo. Duplicou topo, eu sei que isso aqui é uma figura gráfica de reversão de tendência. Se eu tinha uma tendência de alta, ele deve cair agora, tá? O que eu tenho que esperar? O rompimento desse fundo, para poder confirmar, né? Então ele rompeu o fundo, ó. Puff, rompeu o fundo. A partir desse momento, já posso começar a me posicionar para vender. Eu entendo que esse fundo aqui, que anteriormente era um suporte, agora ele é uma resistência, tá? Então eu faço isso, ó. Pô. Beleza? E aí o que eu vou fazer agora?
esse movimento aqui, ó, que rompeu, esse novo movimento que rompeu esse fundo aqui, ele é um novo movimento de impulso agora. Ele não é mais um movimento de retração. Ele já iniciou a tendência de baixa, agora é um movimento de impulso. Então o que eu faço? Fibonacci desse topo para esse fundo aqui. E aí projeto os níveis de Fibonacci aqui, né? 23, 50, 38, 50, 61.8. Na hora que o preço retornar para fazer pullback na primeiro suporte e resistência que você tiver ali posicionado, seja no número de força que tiver por aqui por trás, ou seja até mesmo nesse fundo aqui que tende a ter uma confluência boa, vocês podem meter a porrada de venda aqui, ó. Tá? Vamos procurar um cenário desse no gráfico. Esse mesmo aqui, ó. Olha só. O que eu tenho? Esse fundinho aqui, ó. Fundinho duplo, ó. Fundinho duplo. E aqui eu tenho o topinho, né? O que eu espero? O rompimento desse topinho na próxima onda de impulso. O que ele faz? Ele rompe, ó. Puf, rompeu. O que eu fiz aqui, Max? Agora, posiciono uma Fibonacci daqui para cá, ó. Pupu. Beleza? E espero o pullback aonde? Aqui. Então, olha só, deixa eu botar logo um suporte e resistência aqui. E como é pullback, a gente coloca aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Traço a minha Fibonacci. Pronto. Olha a matemática do mercado se encaixando. Suporte e resistência. No pullback aqui da figura, nível de 78.6. Aqui está meu gatilho. Entendeu? Cavei minha oportunidade aí. Show? Vamos ver se a gente encontra mais alguma figura de reversão aqui. Deixa eu botar para cá. Vamos procurar na IQ, né? Na IQ é mais de boa pra gente. Deixa eu botar em outro ativo aqui. Vou botar o GBP-USD mesmo. Botar o GBP-USD na IQ, que é para vocês verem eu fazendo isso na IQ, que é melhor. Então, ó, figura gráfica, né? De reversão. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma figura de reversão, ó. Que figura é essa aqui? Ombro, cabeça, ombro, né? O que eu entendo do ombro, cabeça, ombro? Eu entendo que isso aqui, o pescoço dele, ele precisa ser rompido, tá? E nesse momento eu vou entrar vendido se fosse em outros mercados. Em opções binárias eu posso esperar o pullback nessa região aqui. Eu entendo que aqui é o nível onde eu estou cavando. Pelo menos dentro da minha análise nesse momento é o nível aqui que eu estou esperando. Porque para cá para trás eu não tenho suporte e resistência nenhum. Ó. Então eu vou esperar aonde? Aqui. Beleza? Então olha só, vou colocar um nível de suporte e resistência. Antes de colocar, pera aí. Ó, só desenhar para vocês. Ombro, cabeça, ombro. Né? No pescocinho, tá? E aí você projeta a linha lá. A partir do rompimento aqui, ó, da linha do pescoço, eu tenho a confirmação de baixa. Então, a partir desse momento, a tendência de baixa ela deve iniciar. Eu tendo essa confirmação, eu já posso traçar uma Fibonacci, uma vez que ele já fez uma onda de impulso. Tranquilo? Então, eu posso posicionar uma Fibonacci do topo lá da cabeça da figura até o fundo que antecedeu a retração. No caso, esse fundinho aqui. Ó. Esse fundinho aqui. Que foi o fundo que antecedeu essa retração aqui. Tá? Vamos ver aonde que o preço foi buscar? Aí, galera, certinho. Ó. Nível de 61.8. Foi buscar lá. Agora só. Ó. Pronto. Ó a confluência com a figura gráfica aí. Ó. Lembra que eu falei para vocês que a linha do pescoço é a linha onde a gente vai esperar o pullback? Pois o preço ele for fazer pullback lá na linha do pescoço da figura em confluência com o nível 61.8 da Fibonacci. A matemática do mercado se encaixando. Agora, você precisa ter essa visão. Visão essa que eu estou treinando vocês desde o começo da mentoria. Que é, analisa topos e fundos, rompimento de fundo, reversão de tendência. Opa, aqui eu já começo a me posicionar para vender. Figura gráfica de reversão, se rompeu aqui, né, a linha do pescoço, do ombro, cabeça, ombro, já começa a me posicionar para vender. Nesse caso, já puxo uma Fibonacci, o meu gatilho ele está no pescoço da figura gráfica. Vê como as coisas estão se encaixando? Tá? Isso é ter um método, uma metodologia para poder ensinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas um monte de conteúdo aleatório e deixar jogar elas para as cobras que, cara, elas vão se ferrar. Então percebe como o conteúdo está todo organizado gradativamente para que vocês consigam construir a mesma visão que eu tenho e operar com a mesma visão que eu tenho, tá? Uma vez que eu estou ensinando o meu operacional para vocês. Show? Vamos lá, deixa eu ver aqui se a gente encontra mais um, ainda aqui no GBP-USD, né?
Deixa eu ver se a gente encontra mais uma por aqui. Só para a gente pular para a próxima aqui. Vamos lá para o MetaTrader de novo. O MetaTrader eu consigo ter uma visão melhor. Ó, a gente estava falando ontem que tudo isso aqui era uma região consolidada, né? O preço ele vem há vários dias consolidado. Então ele vem desde daqui, ó. Né? E aí eu isolei essa consolidação ontem. Essa lateralização ontem, que inclusive o fundo foi essa consolidação. Não sei se vocês lembram, né? E aí o preço ele veio trabalhar aqui dentro, fazendo tendências aqui dentro também. E aí a gente consegue trabalhar aqui algumas figuras também, uma vez que na micro a gente tem esses padrões de reversão acontecendo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu já teria atualizado para esse fundo, né, pessoal? Para esse fundo aqui, por quê? Porque ele já fez um novo fundo ali. Na verdade, aqui, ó. Para esse fundo aqui. Porque ele já fez um novo fundo ali, ó, na lateralização. Então, o preço está dentro da consolidação, da lateralização, e eu quero pegar momentos de retração do preço, eu vou sempre atualizando a minha linha para máxima e para mínima, tá? Aí o que foi que aconteceu que o preço fez aqui, ó? Ele fez aquele falso rompimento que a gente trabalhou ontem, ó. Aqui, dentro da lateralização, ele faz padrão de alta, topos e fundos ascendentes, ó. Na verdade, fundos ascendentes. Então, esse falso rompimento aqui, eu já estava ligado nele. Então, aqui eu não vendi. Eu vendi aqui, mas não vendi aqui. Tá? Porque o preço estava fazendo padrão de alta. E aí ele retorna com essa vela de força para dentro do canal. Se ele retorna com essa vela de força para dentro do canal, o que eu entendo aqui? É que a partir desse momento o preço ele deve despencar. E eu vou priorizar operações de venda. O que eu posso fazer aqui? Eu posso posicionar uma Fibonacci desse topão para esse fundo, ó, para poder estruturar operações de venda. Tá? Fibonacci daqui para cá. E onde o preço ele foi corrigir lá, ó, 61.8 de novo. Vê que ele respeitou o nível de 50 aqui também, tá? Consolidou um pouquinho aqui no nível de 50 e foi lá buscar o nível de 61.8 para poder vir buscar o nosso suporte. A gente teria entrado por aqui, tá? Será que tinha suporte e resistência aqui para a gente pegar? Vamos ver lá atrás. Por exemplo, esse topão aqui, né? Não sei se a gente pegaria ele. Talvez não teríamos, né? Mas é só para mostrar para vocês como a gente poderia estruturar uma operação de venda diante desse cenário aqui, tá? Falso rompimento. E aqui a gente pegaria essa operação de venda, tá? Obviamente com outras confluências, beleza, pessoal? E aí o que aconteceu depois? Nada, o preço ficou consolidado aí dentro. Show? Vamos lá. Gatilho com padrões gráficos de continuidade. Cara, isso aqui é bem simples, eu nem vou me estender. Mas olha só, vamos ver um padrão gráfico de continuidade aqui. Vamos falar da bandeira, por exemplo. Da bandeirinha, ó. Que é o quê? Movimento de alta. E em seguida, o preço ele tem um leve momento de retração onde ele vem canalizando aqui dentro, ó. Dentro de um canalzinho assim. Isso é uma bandeira, tá? Se eu parar para analisar, isso aqui ainda é um momento de impulso. E essa bandeirinha ela nada mais é do que uma retração. Então o que o Tio Max faz? Fibonacci do fundo para o topo e eu consigo identificar o limite dessa figura gráfica. Pelo menos em teoria, né? A ideia é que a partir do momento que ele chegar em determinado nível de Fibonacci, ele faça aquilo que a figura está propondo, aquilo que o padrão ele propõe. Só que eu consegui entrar lá no talo, que foi aqui, no início da tendência. Então eu entrei junto com esse fluxo aqui, ó, tá? Então no caso, em padrões de continuidade de tendência, vocês podem medir esse padrão e ver até onde eles vão, com o nível de Fibonacci. Porque a partir do momento que ele rompe, se o padrão ele continua aqui, ó, que eu falei isso ontem para vocês, né? Não sei se vocês lembram. Movimento de alta, né? Deixa eu fazer mais leve. Movimento de alta, aí o preço ele dá ele começa a fazer a bandeirinha, né? Ó, começa a fazer a bandeirinha. Se ele estende demais essa bandeira lá embaixo, ó, lá embaixo, vocês já entendem que esse padrão aqui ele não existe mais, né? Já não é mais um padrão. Se tu for puxar uma linha de Fibonacci, o nível de Fibonacci desse fundo para esse topo,
23, 38, 50, 61.8, 78.6, já está indo buscar o nível 0 lá, o nível 100 na verdade aqui, tá? Então aqui você já desconsidera o padrão. E você conseguiu identificar isso como? Através da Fibonacci também. Você viu que o nível de 61.8, a partir do momento que ele é rompido, tá? O próximo nível que deve segurar o preço é o de 78.6. Porém, a probabilidade de reversão de tendência após o rompimento do nível de 61.8 da Fibonacci é grande. Então, rompeu o nível de 61.8, já fica esperto. Já fica esperto, porque deve corrigir só no 78.6 e depois despencar ou subir, né? Dependendo da tendência, beleza? Eu sei que essa aula é cheia de detalhes, espero que vocês estejam analisando, anotando, tá? E depois, confluência com indicadores, que obviamente está com a estrelinha aqui, a gente só vai falar sobre isso amanhã, tá? Que a gente vai ver a parte de template, onde vocês vão conhecer os indicadores que eu utilizo e a forma como eu leio esses indicadores, tá? Cenários, tá? Isso aqui é importante. Quando não devo utilizar a Fibonacci, a retração de Fibonacci, não operar, né? E quando devemos utilizar, quando devemos operar a retração de Fibonacci. Então, quando não devemos utilizar. Levando em consideração que níveis de Fibonacci são níveis de suporte e resistência, óbvio que todos os filtros que eu ensinei para vocês lá na parte de suporte e resistência, vocês podem utilizar para níveis de Fibonacci, tá? Então, todos aqueles filtros lá na parte de suporte e resistência se encaixam aqui, tá? Outra, dentro de mercado lateralizado, já falei para vocês que tende a não ter uma taxa de acerto tão boa assim, tá? Reduz drasticamente a taxa de acerto da Fibonacci em mercado lateralizado. Priorizem mercados em tendência, tá? Outra, gráficos ruins. Isso daqui é para qualquer coisa, é para quando você sentar a bunda na cadeira para operar, a primeira coisa que você tem que analisar é se o gráfico está bom ou não. Como identificar um gráfico ruim? Acho que alguém me perguntou isso ontem, eu falei que na aula de hoje eu ia falar, né? Como identificar um gráfico ruim? É só olhar o comportamento dos candles, tá? Se tiver muito doji, o gráfico tiver muito doji, para quem não lembra o que é doji, eu vou jogar para M1 aqui, vocês vão lembrar. Olha só. Doji é isso, ó. São esses candles aqui, ó, sem cor. Isso quer dizer, ó, aqui, aqui, aqui. Isso quer dizer que nesse momento a gente tem um mercado com uma liquidez não tão legal para a gente operar, com baixa liquidez. O volume de negociação está muito baixo. Isso faz com que o mercado ele fique dessa forma, ele faça esses movimentos explosivos. Olha só isso aqui. Olha só como essa vela ela é desproporcional em comparação às outras. De repente ela faz uma velona de força, de repente tem um pavio gigantesco, de repente ela nem tem pavio. Então quando a gente tem, por exemplo, um mercado dessa forma, com doji, assim, o que isso aqui significa? É que o mercado está indeciso. Então se tu está posicionado para comprar ou para vender num suporte, numa resistência, e o mercado está dessa forma, de repente quando o mercadinho está indo buscar ali para vender, você entra aqui, ele deve fazer isso, ó, buf. Aí você não sabe o que aconteceu. Simplesmente o mercado ele não está bom para operar naquele momento. Então você precisa saber selecionar os melhores mercados para você. Beleza? Para você operar. Por exemplo, esse tipo aqui, ó, por isso que esse horário não é legal para a gente operar. É por isso que eu não consigo analisar, estudar com vocês aqui no tempo gráfico de M1 nesse horário. Porque aqui não tem como, cara. Sai rompendo tudo. Olha só isso aqui. Não tem como estudar com isso aqui. Por isso que eu jogo para o tempo gráfico de H1 nesse horário. Show? Alguém falou alguma coisa aqui? Payout baixo. Não, payout baixo não é um filtro, tá, pessoal? Até porque eu já cansei de operar também ativos com payout alto e que estava respeitando lindo, tá? Então, tem gente que fala, quando o payout está muito alto, tem que desconfiar. Cara, eu acho que você tem que estar sempre com o pé atrás em tudo. Minha opinião. Não interessa se o ativo está pagando bem ou está pagando pouco. Está pagando o mínimo que você aceita para operar. Tem que passar nos teus filtros. Cara, tá pagando 100% ativo, mas eu tô vendo que tá fazendo topo e fundo, tá respeitando os padrões aqui, o meu operacional, por que eu não vou operar? Por que eu vou desconfiar? Eu vou operar, e se eu tomar loss, tá dentro do meu plano também. Já tem o próximo passo para quando tomar um loss. Eu já sei o que eu vou fazer. Se tomar loss, acabou, tá tudo dentro do controle. Beleza? Então esse lance de payout alto, payout baixo, para mim é besteira, tá? Para mim é besteira e eu nem perco meu tempo pensando nisso. Eu aproveito as oportunidades que tenho para mim. Abro a corretora, o que tiver com payout bom para operar, eu estou analisando, vejo se o gráfico está legal para operar e eu opero, beleza?
Gráfico parado com movimentos explosivos repentinos, baixo volume de negociação. Isso pode acontecer também, tá? Às vezes ele nem está deixando tanto doji. O mercado ele nem está deixando tanto doji, mas está fazendo aquelas velhinhas nojentas assim, ó. Eu não sei se vocês já viram. Assim as velhinhas, ó. Coisa mais nojenta do mundo, cara. Nem opera, cara. Nem opera. Mercado paradaço. Paradaço. Aí de repente elas fazem isso, ó. Puf. Aí continua, pá. Pequenininha, pequenininha. Nem opera. O padrãozinho que a gente opera, vocês já sabem que é o que vocês olham todo dia. Mercado fazendo aquelas velas, velocidade, a velocidade com que a vela é construída, aquela velocidade padrão, que eu não tenho como falar aqui para vocês agora. Vocês operam, vocês sabem qual que é a velocidade, tá? E tem que ficar atento a isso aqui. Muito doji já vaza, tá? Até num cenário onde você está operando e fez um doji, nesse momento você espera um pouquinho, mesmo que tenha sido só um doji, mas espera um pouquinho porque o mercado ele deve estar indeciso naquele momento ali, não compra e nem vende, tá? E aí o gráfico parado também, com movimentos explosivos, você vaza dele também. Show? Agora, quando devemos utilizar, quando a gente deve operar? Primeiro de tudo e única coisa, né? Mercado em tendência. É o que você precisa. Mercado tendencioso e, óbvio, passando nesse filtro aí do ativo que está bom para operar ou não, que eu acabei de passar para vocês, tá? Com relação a notícias, pessoal, fica fora. Eu vou falar sobre isso na parte de gerenciamento, tá? De gestão. Mas para quem já tem as manhas aí, que utilizam os sites para poder ver o horário que os eventos vão acontecer, cara, vaza. Porque não interessa se tem FIBO, se tem isso, se tem aquilo, porque o evento ele pode ser positivo ou negativo para a economia de um determinado país, e isso está fora do controle da análise gráfica, da análise técnica. Está fora do controle, tá? Então, pô, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, sei lá, estourou uma espinha da cara dele. Se isso for impactar a economia muito forte, a gente vai ter um reflexo muito forte no gráfico. E não é nível de Fibonacci que vai parar, nem nível de suporte e existência, não tem nem como você projetar isso ali. Não tem nem como, é uma notícia, é um acontecimento baseado na fundamentalista, seja mais para pessoa. E detalhe, nem é um evento, é uma notícia. Existe essa diferença entre evento e notícia. Evento é uma coisa que já está predeterminada, tem horário e tem tudo. Notícia não. Por exemplo, a facada do Bolsonaro foi uma notícia. A gente teve o reflexo disso na Bolsa Nacional. Só que não estava lá no calendário lá. Tal dia, tal horário, Bolsonaro vai pegar uma facada. Não estava. Isso é uma notícia. Beleza? E agora, projeção de Fibonacci. Essa aqui é braba, tá? Como projetar um alvo? Vamos lá. Níveis a serem projetados. O que é a projeção de Fibonacci, Max? Como eu posso utilizar essa parada para poder ter uma boa performance operando ali, para poder cavar novos níveis? Isso é bem bacana, porque existem alguns cenários do mercado que realmente é complicado de você operar, porque você depende de níveis de suporte e resistência para poder operar, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Às vezes você vai abrir o ativo, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar numa alta expressiva demais aqui, cara, ó. Puf, vai estar dessa forma aqui. Aí, pô, o preço está bem aqui, ó. O preço está aqui. Aí tu vai olhar para o passado do gráfico, não tem nada, cara. O gráfico está lá embaixo, lá embaixo. E no passado do gráfico mesmo, ali próximo de onde o preço está, não tem nada, absolutamente nada. Existem esses momentos, tá? E aí, quando acontecia isso, eu me perguntava, cara, e agora, velho? Como é que eu vou operar isso aqui? Eu sei que o mercado tá alto, tá em alta. Eu quero pegar um momento interessante para eu poder operar. Só que não tem gatilho para eu poder comprar. Então, existem situações ali no gráfico, tá? Que quando você estuda, você consegue identificar pontos do mercado interessante de você pegar uma operação, mesmo que sejam contra a tendência, tá? Não estou falando para vocês operarem contra a tendência. Existem formas de vocês identificarem. Eu vou ensinar isso para vocês, principalmente na aula de estratégia, tá? Na parte de estratégia. Identificar ou antecipar uma retração. Vamos dizer assim, eu tenho um movimento expressivo de alta, eu antecipo ali, identifico um ponto onde o mercado ele deve retrair. Porque, cara, o mercado está subindo demais, uma hora o ativo ele vai ficar caro demais. Se ele fica caro demais, ele tende a equilibrar. Então ele vai corrigir esse movimento. Se ele está barato demais, ele tende a corrigir. Ele vai subir em algum momento. A ideia é a gente identificar esses pontos com base em algumas informações que a gente consegue ter
com alguns indicadores e algumas ferramentas, como por exemplo, essa ferramenta de projeção de Fibonacci que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? A projeção de Fibonacci ela é feita, eu faço ela com a ferramenta retração de Fibonacci mesmo, tá? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui na IQ mesmo. Deixa eu abrir um outro ativo aqui, deixa eu abrir, por exemplo, sei lá, GBP CHF mesmo, vai, GBP CHF. Deixa eu botar 1 hora ali, que esse horário não dá pra gente ver. Então, por exemplo, projeção de Fibonacci. O que é a projeção de Fibonacci? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Presta atenção, deixa eu botar aqui. Deixa eu procurar aqui. Primeira coisa que você precisa é de uma tendência, tá? Obviamente, você precisa de uma tendência. Então, o que eu tenho aqui, ó? Olha só, tendênciazinha de baixo, ó. Tendência de baixa, tá? Começou lá em cima, ó. Começou aqui. Então, por exemplo, estou operando, né? Vamos supor, exemplo, né? Vou pegar essa operação aqui. Aí o que aconteceu? Eu peguei essas operações aqui, na retração. E aí, em seguida, o mercado ele rompe essa Fibonacci, ó. Ele faz o impulso, fez a correção dele e em seguida ele rompe. Max, quando rompe eu faço o quê? Tu tem duas opções. Ou tu vai acompanhando o preço, traçando essa Fibonacci somente nas ondas de impulso, ou você pode projetar níveis de Fibonacci para poder trabalhar em cima, ou então os dois, tá? Por exemplo, nesse aqui, ele veio e fez esse topo aqui, né? Ok. Então, rompeu aqui a Fibo, ó. Rompeu a Fibo já, ela fica inútil. O que eu faço? Eu reposiciono ela, eu cancelo, excluo e reposiciono agora no novo movimento dele, ó, que foi desse topo aqui para, sei lá, esse fundo aqui que ele fez, ó. Esse fundo aqui. Aí o preço veio, corrigiu até o nível de 61 e depois ele rompe a Fibonacci de novo, depois ele despenca. O que eu faço? Só vou mexer na Fibonacci, ó, agora desse topo aqui para esse novo fundo que ele fez, esse novo fundo aqui, ó. E esse novo fundo aqui. E aí o preço veio corrigir até onde? Ele veio corrigir até o nível de 50 e depois rompeu a Fibonacci. Show! E você vai trabalhando dessa forma, vai pegando as retrações. Pode ser assim? Pode. Inclusive, se tiver como cavar confluências aqui de suporte, resistência, linha de tendência, melhor ainda, tá? Ou vocês podem operar dessa forma também, tá? Que não é a mesma coisa, tá, pessoal? São duas formas. Pegar a retração e e projetar níveis de Fibonacci, fazer projeção é diferente. São taxas diferentes, tá? Você pode operar as duas ao mesmo tempo também. Por exemplo, eu tenho essa Fibonacci aqui, ó. A primeira lá, né? O preço corrigiu lá, foi até o nível de 61 e depois estourou, rompeu. O que eu faço? Tá vendo esse nível 0 bem aqui? Você vai projetá-lo. Você vai projetar esse nível aqui e identificar um novo nível de suporte nesse caso aqui, tá? O que eu vou fazer? Vocês vão pegar o nível de 23 aqui, ó, e colocar no lugar do nível 0. A Fibonacci foi desse topo para esse fundo, né? Então agora você vai atualizar, vai colocar o nível de 23 aqui. E esse nível 0, ele vai ser a minha taxa, ó. Então, ó, eu vou posicionar aqui, tá? Ó, nível de 23 agora está no lugar do nível 0. E o nível 0 é minha nova taxa. Onde está minha operação? Aqui. Compra para a próxima vela. Vitória folgadíssima, né? Como vocês estão vendo aí. Ah, Max, rompeu de novo minha Fibo. O que eu faço? Agora você vai projetar o nível de 38. Projeta o nível de 38 e espera o preço bater lá. Projetou o nível de 38, sempre nas extremidades que eu ensinei vocês, né? Nas máximas e mínimas, projeta o nível 0, a operação está aqui. Compra para a próxima vela. Vitória. Depois disso, vocês podem projetar o nível de 50. Eu, particularmente, não gosto de utilizar o nível de 50, porque o número 50 ele nem faz parte da sequência de Fibonacci, para começar por aí. Quem é que faz parte aí? 23.6, 38.2, 61.8. Nível de 50 não faz parte. Então, Max, por que ele está aí nessa ferramenta, a retração de Fibonacci? Porque a gente tem a teoria de Elliott. Os eliotistas, eles acreditam que a onda de retração, ela tem aproximadamente 50% da onda de impulso. Então, antigamente a ferramenta de retração de Fibonacci, ela não tinha o nível de 50, porém, as pessoas perceberam que quando chegava ali entre 38, ó, entre 38 e 61.8, o preço respeitava o nível de Fibonacci aqui, que é o nível de 50, que é exatamente 50% da onda de impulso anterior. Entendeu? Por que isso acontecia? Lembra do que eu ensinei para vocês sobre memória gráfica? Se tem muita gente operando uma taxa, aquela taxa ela vira uma região de suporte e resistência. Então existia uma taxa de suporte e resistência entre 61.8 e 38, que era o nível de 50, que a galera que estuda Elliott
estava operando em cima. Então, meu amigo, já que a galera opera, vamos colocar o nível de 50 na retração de Fibonacci. E tá aí, nível de 50. Para projeção de Fibonacci, eu não gosto de utilizar. Algumas vezes é respeitado, eu particularmente não gosto. Não gosto. Você vê que o preço ele chegou bem próximo, como respeitou legal. Pelo menos a região, tá? Então, é dessa forma que eu utilizo projeção de Fibonacci. Se o preço tivesse rompido aqui, nós projetaríamos o nível de 61.8. Tá? E a gente vai embora. Por que, Max, que essas regiões são tão respeitadas? Porque são níveis onde as pessoas costumam realizar lucro. Como assim? Galera que está operando Forex, que está operando isso aqui, o que eles fazem? Vamos supor que eles entraram vendido aqui, né? E aí o preço caiu. Caiu. O que eles fazem? Eles vão projetar agora a Fibonacci. Ó. Projetam a Fibonacci. E aí eles cadastram uma nova taxa, um novo take aqui. Ó. Um novo alvo, que seria essa taxa. E aí o que acontece? Muita gente, quando o preço chega nessa nova taxa, realiza lucro aqui. Então, mesmo que seja contra a tendência, às vezes para uma vela, duas velas, respeita. Porque é um momento onde muita gente está realizando lucro aqui. Então o mercado ele dá essa retraída. E depois ele volta a cair, porque a pressão a favor da tendência ali está muito maior. O que a gente faz? A gente entende que muita gente saiu, fechou a operação, mas muita gente ainda está na operação. Então o que a gente faz? Projeta o nível de 38. Ó. Aí o que acontece lá? Ó? Contra a tendência a gente comprou. E olha o que aconteceu. Para a próxima vela, vitória. Muita gente realiza lucro aqui. A galera sai fechando parcial, que chamam, tá? Vocês não vão entender. Mas basicamente é isso. Tem gente que realiza lucro aqui, mesmo que seja parcial, e por isso o mercado ele tende a dar essa retraída, fazer essa retração. Entendeu? E a gente que opera opções binárias aproveita essa oportunidade. Então, eu, Max, se outras pessoas fazem isso, eu nunca vi. Nunca vi. Mas, projeção de nível de Fibonacci, projeção de preço aqui, isso aqui, ó, você projeta alvo, porém, quem projeta o alvo no Forex não espera que o preço pare aqui. Espera que o preço ele siga a tendência. Então ele está pouco se lixando desde que o preço ele acione aqui o gatilho dele de stop, né? Stop gain. Ou então que ele feche parcial lá. Tá? Para a gente que opera opções binárias, a gente pode sim aproveitar essas oportunidades aqui. Principalmente se eu tiver auxílio de alguns indicadores. Que é o que eu vou passar para vocês amanhã. Tá? Show? Vamos ver mais alguns exemplos aqui de projeção de Fibonacci, né? Será que lá no começo tem? Não sei. Vamos procurar mais lá atrás. Vamos pegar uma tendência boa aqui. Aqui, por exemplo, essa tendência de baixa aqui. Olha só o que eu tenho aqui, presta atenção. Eu tenho topo e fundo ascendente. De repente ele faz topo mais baixo que o anterior, não tem rompimento, e ele rompe o fundo aqui, ó. Rompeu, tendência de baixa. O que eu faço? Puxo minha Fibonacci. Por mais que eu não tenha entrado nessa operação aqui, ou a gente já viu essa Fibonacci aqui, já viu? Acho que não. Por mais que eu não tenha entrado nessa operação, não tem problema. Vou pegar o quê? A projeção, ó. Projeta o nível de 23. Olha lá. Ó. Compra para a próxima vela, vitória. Olha só como ele respeita uma velinha e depois despenca. É isso que eu estou falando, ó. É exatamente isso que eu estou falando. Ele retrai um pouquinho, porque as pessoas realizam lucro aqui, mas depois ele continua seguindo tendência, tá? Rompeu de novo a 23, pego o nível de 38 e coloco lá, ó. Coloquei aqui, ó, nível de 38. Ó, compra para a próxima vela aqui, ó. Vitória também, tá? Rompeu de novo, projeta o nível de... Eu não gosto de projetar o nível de 50, tá? Apesar de que aqui, ó, respeitou a região, né? Respeitou ali a região. Não sei, pode ter dado 0 a 0, um infarto, não sei. Eu não gosto de projetar nível de 50. Passou, ou é 23, ou é 38, ou é 61, tá? Eu, Max. Show? Vamos projetar o nível de 61. Vamos ver se o preço ele vai buscar a região lá embaixo. Ó, foi buscar, tá? Aqui. Beleza? Então, para vocês verem como o Fibonacci é lindo demais, né? Vamos procurar outra aqui. Essa aqui a gente já viu, né? Vamos procurar. Vamos lá. Aqui, ó, nessa tendênciazinha de baixa aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Vamos projetar, ó. O que eu tenho aqui, ó? Presta atenção. Olha só, topo, fundo, topo. De repente ele já faz topo mais baixo, rompe topo. Já era. Aqui eu tenho um pivô de baixo. Não peguei essa retração e tá tudo bem. Não interessa pra mim.
que eu faço? Só projeto nível de 23 lá no fundo, ó. Que fundo? Esse aqui, ó. Olha aqui a nossa compra, nesse ponto. Vitória tranquila. Rompeu a Fibonacci depois, projeto nível de 38. Dá loss também, tá, gente? Não pensa que é só vitória não, mas dá loss também. Projeto nível de 38, ó. O nível de 38 já deu loss. Olha só. Deu loss. Depois disso, nível de 50 deu vitória. Eu não pegaria essa operação, tá? Nível de 61 depois não existiu aqui, tá? Vamos procurar mais uma aqui. Aqui, por exemplo, tá? Nem sempre a gente vai ter uma correção interessante, tá? Às vezes, ó, eu pego todo esse movimento aqui, ó. Ó. Até esse topo, do fundo até o topo. Percebe que o preço ele corrigiu... Ah, não, ele chegou até a corrigir 38, ó. Corrigiu 38, beleza? Pera aí, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. O que são esses espaços pretos sem vela? Isso é o que a gente chama de gap. Ou gap, como muita gente pronuncia, tá? Isso aí é quando a gente tem a tendência, um momento muito forte da força ali atuante. Nesse caso é a compradora. Então, quando a gente tem esse gap, isso em M1, operando M1, a gente entende que o mercado está muito forte. Mas como a gente está aqui em H1, isso aqui deve ter sido a abertura, fechamento de bolsa. Quem entende bastante disso é o Rafael Castilho e o Pedrão, tá? Aí rola esse gap aqui. Mas olha só, o que eu quero que vocês vejam aqui, tá? É o preço fazendo isso e corrigindo 38. Em seguida ele rompe a Fibo. E tá tudo bem. O que eu faço? Projeto nível de 23. Gente, olha isso aqui. Venda para a próxima vela. É só olha para a Fibo, tá certinho, ó. Tá cravado aqui no 23, cravado aqui também no nível lá, tá? Rompeu, joga o nível de 38, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Venda para a próxima vela, onde parou, ó. Tá? Fez isso, nível de 50. Eu não gosto, tá? Chegou próximo lá, mas não bateu. Ó, foi bater lá na frente, tá? Nível de 61 a gente ainda não conseguiu encontrar nenhuma, né? Interessante. Mas enfim, é isso aí, tá? Projeção de Fibonacci vocês podem estar utilizando e é muito bom quando você tem confirmações do mapeamento de vocês. Então, às vezes você tem uma projeção, isso acontece muito comigo. Tem uma projeção que está batendo junto com uma zona temporal, tem uma projeção que está batendo junto com um pavio isolado lá do gráfico âncora, tem uma projeção que está batendo com uma confluência de uma linha de tendência ou de suporte, existência de uma tendência maior. Então, cara, é só fazer o passo a passo. Só isso. E utilizar essas ferramentas a favor de vocês. Beleza? Galera, não é para vocês pegarem e sair colocando oscilador estocástico e média móvel e de repente coloca uma Fibo de forma desorganizada e aleatória. Vocês não têm controle disso. Começa estudando cada conceito que eu estou passando para vocês de forma profunda para que isso fique massificado na cabeça de vocês. Que é para quando vocês estiverem no gráfico, tá, vocês terem todas essas ferramentas disponíveis para vocês. Tá? Como, por exemplo, a ferramenta de Fibonacci. Cara, não tem tempo ruim para a gente. Se a gente pega, o preço rompeu a Fibonacci depois, tu tem duas opções. Tu pode movimentar a Fibonacci, a ferramenta de retração, ou tu pode projetar os níveis, ó, e pegar vendas lá por cima, ó. Nível de 38, vendi ali, beleza? Vamos ver o que a gente ainda tem aqui. As confluências, né? Ó, como eu falei, confluência de suporte e resistência. Muitas vezes vocês vão estar pegando ali, projetando o nível de Fibonacci e tendo confluências lá com suporte e resistência, lá do passado do gráfico, tá? Linhas de tendência também. Confluências com níveis de Fibo de time maior, de outras Fibonacci, tá? Por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. É como eu falei, às vezes o preço ele está numa alta muito forte, e no passado do gráfico você não está vendo nada, pelo menos no tempo gráfico que você está operando. Mas, como eu falei para vocês, acho que foi há 2 aulas atrás, quando isso acontece, eu gosto de aumentar o tempo gráfico só para eu comprimir, né, o gráfico e ver se eu consigo cavar alguma oportunidade lá, alguma taxa, algum topo, algum fundo que sirva ali como zona temporal, alguma coisa para eu poder pegar um possível pullback ou uma possível reversão, tá? Então, por exemplo,
Se por aqui eu comprimo o gráfico, por exemplo, estou em M1, eu jogo para M15, lá no M15, quando eu tiro o zoom, cara, tem uma consolidação lá em cima, ó. Aí eu pego e puxo aqui, ó, a Fibonacci não, a linha de suporte e resistência, meto lá e volto para M1. E aí eu vejo o preço se aproximando daquela região. O que eu faço? Projeto os níveis de Fibo, tá? Pego dos topinhos para o fundo, tá? E vejo que nível de Fibo projetado vai confluir com com a minha zona temporal, entendeu? Então vocês podem fazer isso. O importante é vocês terem essas ferramentas muito claras na cabeça de vocês, porque não adianta, eu não estou passando um monte de ferramenta aleatória para vocês. Eu sei que é muito detalhe, eu sei que é muita coisa, mas é estudar. É estudar, é colocar em prática, senão não dá jeito, tá? É por isso que eu não limito o meu suporte. Eu estou disponível para vocês depois da mentoria, depois que as aulas acabarem, porque eu entendo que cada pessoa tem a sua velocidade de aprender. E eu entendo que vocês precisam se familiarizar com o operacional, familiarizar com os detalhes, beleza? Então, façam isso, estudem, apliquem, tá? Não foquem em ganhar grana agora. Esquece de ganhar dinheiro agora, de fazer dinheiro. Esquece. É o momento agora de estudar. A primeira coisa que você tem que fazer agora é se construir como trader, para depois você se preocupar em ganhar dinheiro. Na verdade, a gente nunca tem que se preocupar com ganhar dinheiro, porque o objetivo do trader é fazer uma análise de qualidade, ser assertivo e seguir regras. O dinheiro ele vai ser consequência. O trader profissional, o objetivo dele é seguir regras e fazer uma análise de qualidade. Vocês têm que ser traders de qualidade e o dinheiro vai ser consequência. Beleza? Fica a dica aí para vocês. Show, galera! Essa foi a nossa aula de Fibonacci. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para as dúvidas.